causa da inocência, por causa de não ter visão, de não ter discernimento. E o que vai depender se elas vão ficar ou não, vai depender do nosso coração, se a gente tiver um coração acolhedor. Quantas pessoas não vêm, não vão, tentam voltar, e no tentar voltar é que vai ser manifesto no nosso coração. No caso das ovelhas, elas não tinham escolha em aceitar, até por causa da inocência delas. Elas não rejeitam a que se perdeu, elas só aceitam de volta porque o pastor trouxe, e esse é o nosso papel. Às vezes o filho pródigo, aí já são humanos, e aí você nota claramente o coração do irmão mais velho. Você percebe que ali havia um ambiente de rejeição, e essa rejeição era antes. Não houve o aconselhamento, você não vê um conselho do irmão mais velho quando o irmão mais novo resolve ir embora. Você não vê, o irmão mais velho nem aparece para falar, não faz isso não, isso está errado. Fica aí, esse lugar é aqui. Ele não se manifesta, porque está fazendo o que ele realmente quer, que é rejeitar o outro. Agora, quando o outro volta, aí ele aparece. Aí ele quer rejeitar, porque de fato o coração dele é mau. E nós precisamos entender isso. Quando Deus trouxer, quando Deus tocar no coração, quando Deus trouxer de volta aquele irmão da igreja, aquele parente distante, aquele amigo que não é mais amigo, aquela pessoa da família que a gente não se dava bem, como é que vai ser o nosso coração? O nosso coração, amados, tem que ser um coração segundo o coração de Cristo. Porque, amados, algo que eu tenho aprendido, e que por mais que não pareça, a pessoa que peca e que sabe que pecou, que sabe que errou, sabe que fez caca, ela não precisa de punição, porque o pecado é a própria punição. Você pode até se esquecer do que o outro fez de errado. A vida segue, você nem lembra o que aquela pessoa fez de errado, mas o pecado está sempre com ela. Como o Davi falava, meu pecado está sempre diante de mim. O pecado da pessoa, o erro da pessoa está sempre com ela. Ela nunca mais se livra daquilo. Então você vê que pessoas que muitas vezes aparentemente recuperaram-se de situações, lá na frente você vê às vezes pessoa, tentando suicídio, pessoas com depressão, pessoas com doenças autoimunes que foram desenvolvidas, porque por mais que o mundo tenha perdoado, por mais que a família tenha perdoado, às vezes ela não se perdoa. Então entenda isso, o pecado é o próprio castigo. Às vezes a pessoa pode aparentar que não está nem aí, mas aquilo está lá. O apóstolo Paulo, ele usava uma expressão assim: quem me livrará do corpo dessa morte? E parece uma frase, mas deixa eu te explicar. Se a pessoa era... O apóstolo Paulo matou gente, né? Ele era perseguidor de cristãos, vamos pôr isso na cabeça. Então ele era réu por ter matado pessoas. E quando as pessoas lá eram condenadas por matar pessoas, uma das punições, não sei se a gente já comentou sobre isso, era a pessoa amarrava o cadáver do outro na frente do assassino, por exemplo. Se eu matei alguém, eles amarravam a pessoa aqui, cara com cara, corpo com corpo, e deixava a pessoa 30 dias, ou até que aquela pessoa apodrecesse de vez. Acabava geralmente o assassino morrendo por causa da contaminação, por causa do... Imagina, se só um negócio estragado, encostado, imagina você ficar amarrado a um cadáver. Então, quando ele fala assim, quem me livrará do corpo dessa morte, era isso. Ele sabia que ele tinha matado pessoas, e ele era digno daquela punição. Então, entenda isso. Às vezes, o erro daquela pessoa, que a gente faz questão de não lembrar, ela com certeza não se esquece. E nós temos que mudar o nosso
coração em relação a isso, porque foi por isso que Cristo morreu a nossa morte, para que essa misericórdia que chegou até nós também a gente possa estender até o outro. E isso precisa ser mudado dentro de nós, para que a gente possa realmente viver o que Deus tem para nós fora de nós. Muitas coisas estão bloqueadas na nossa vida porque nós ainda não renunciamos, nós não entendemos isso. Nós não entendemos que enquanto nós não perdoarmos, nós não estamos perdoados. Isso é muito sério, amados. Às vezes você tem uma vida reta, você procura fazer o que é certo, você é uma pessoa justa, mas às vezes você não foi perdoado por Deus porque você não perdoou ainda. E a Bíblia nos fala isso, né? Perdoai-vos para seres perdoados. Não é isso que diz? A conotação dessa oração é isso, né? Perdoa-nos assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Não é isso que diz? Se você não liberou, como é que você espera que Deus vai liberar sobre a tua vida? É uma condicional. Então, é muito sério isso. Você pode ser uma pessoa que está, às vezes, vivendo muito abaixo do que Deus tem para você, porque você tem segurado algumas mágoas. Você tem resistido a isso. Recentemente, nós falamos no Maná, uma mensagem bem antiga. E eu quero te lembrar que quando Davi fala que matou leão e urso, é dentro desse contexto, né? O gigante já era a promoção, o gigante era quando Deus ia exaltar, tanto é que exaltou Davi, matou o gigante, virou candidato a rei na hora, herói nacional. Quer dizer, aquele gigante era a promoção de Davi, era a chave, a virada de página de Davi. É um grande desafio, mas um desafio em público, com testemunhas para exaltar a vida de Davi. Por quê? Porque ele já tinha matado em secreto, sem ninguém ver, leão e urso, que quer dizer o seguinte, simbolicamente falando, o leão é essa história de você ser o seu rei. Eu sou o leão, o rei da selva, eu sou meu rei, eu que mando. Deus não... Até essa parte aqui vai, mas daqui para frente quem manda não é Deus, sou eu. Então eu sou o leão da minha vida. Enquanto você não matar esse falso leão, o leão da tribo de Judá não pode reinar na sua vida. E foi isso que Davi matou. Davi matou o eu. Davi matou, eu não vivo mais, eu não tenho, sabe, tudo que eu faço é para a glória de Deus. Então eu vivo hoje debaixo de uma liderança, não determino mais a minha vida, mas vivo debaixo daquilo que Deus tem para mim. Então é isso. E o urso é mais a questão de você creu, você entregou a sua vida para Jesus? Sim, então mete o pé, porque não é para ficar parado. E o urso fala muito sobre letargia, sobre procrastinação, sobre preguiça, sobre falta de iniciativa, falta de obedecer o comando do Senhor. Vocês sabem que o urso pardo ou preto? Um urso, não lembro a cor agora. Ele fica até 6 meses hibernando. Ele dorme 6 meses por ano. Ele se consome nesse período. Então, isso é um sinal para nós, que muitas vezes a nossa vida está se esvaindo, nós estamos sendo tragados, inertes, parados, nós estamos nos consumindo em nada, e Deus quer que a gente realmente produza, que a gente seja eficaz, que a gente seja proativo, que a gente se envolva. Você não está crendo? Então, caminha, segue, levanta daí. E essa é a questão. E isso tudo é interno, amados, são decisões internas, você não vê nada disso fora. Os frutos disso vão se manifestar lá fora. Quando você tiver entregado o seu reinado para Deus, quando você estiver se movendo em obediência, vencendo a sua carne, que quer ficar parado, que quer fazer só o que é bom, quando você estiver entregue tudo isso para Deus, aí Deus vai te promover, vai pôr uma situação que vai te exaltar externamente. Então muitas vezes fala, puxa vida, é um gigante por dia, é nada, você nem chegou no gigante. A maioria nem vai chegar, porque não consegue vencer as coisas aqui dentro.